É um privilégio partilhar com você, no programa Verdade e Vida, a preciosa Palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um tema empolgante, mais que vencedores. E vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 8, versos 26 a 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu tenho para lhe dizer não é uma mera hipótese, é um fato incontroverso. E o fato é este: nem todas as pessoas que sonham, desejam ou planejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato absoluto. Eu quero ilustrar esse fato trazendo à sua memória esclarecida a saga esportiva brasileira. Era o ano de 1950, a quarta edição da Copa Mundial de Futebol. E o Brasil hospeda esta quarta edição da Copa Mundial de Futebol como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa, o Brasil enfrenta o México, abrindo aquele certame no Maracanã, construído para aquela finalidade. E goleia o México por 4-0. Depois vem para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Em seguida, ganha da então Iugoslávia por 2-0, classificando-se para a fase seguinte. E a partir daí o Brasil se transforma no grande fenômeno do futebol mundial, porque vai para a segunda fase e goleou a Suécia por 7-1. Em seguida, goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil se celebrava antecipadamente a vitória. Nas ruas, nas praças, as bandeiras eram desfraldadas. O Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas quando começa o segundo tempo, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. E o Maracanã cobriu-se de silêncio. E a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu preciso dizer a você, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativas de vitória, nós temos garantia de vitória. Esse texto que nós acabamos de ouvir, ele trata desta verdade e enseja-nos 3 verdades magnas que passo agora a expor a você. A primeira é a assistência na fraqueza. O verso 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Vale destacar que nós não somos vencedores porque somos fortes, mas apesar de sermos fracos. Eu gosto muito de ler, sempre gostei, e praticamente toda semana eu estou visitando as livrarias, normalmente nos aeroportos, para ver as novidades que estão saindo. A maioria dos livros que você encontra são livros de autoajuda. E nesses livros, os autores dizem assim: você é forte, você tem a força, você é um gigante,
há poder nas suas palavras. Mas quando eu volto os olhos para as Escrituras, eu vejo que a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos e muito fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, temos fraquezas morais, temos fraquezas espirituais. A força para a vitória não vem de dentro, vem de cima. Não é uma questão de autoajuda, mas de ajuda do alto. O apóstolo Paulo vai nos dizer que apesar das nossas fraquezas, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E a ideia de assistir aqui é a ideia de levantar um peso que você não consegue carregar sozinho. Então o Espírito Santo não nos escorraça, não nos joga para a lateral da vida, mas ele nos assiste em nossa fraqueza. Talvez você pergunte, no que consiste a nossa fraqueza? E o texto responde, porque nem sabemos orar como convém. E por que não sabemos orar como convém? Porque nem sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão, ou pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Deus não dá a você e a mim o que queremos. Deus dá o melhor. Deus dá o que precisamos. Por exemplo, Jesus nos ensinou a orar. E ao ensinar-nos a orar, ensinou-nos assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que Jesus ensinou. Às vezes entendemos o contrário. Às vezes entendemos assim, todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso Jesus nunca ensinou. Isso não está na Bíblia. Ai de nós, se estivesse na Bíblia assim. Nós não sabemos pedir como convém. Nós não enxergamos no escuro. Nós não enxergamos na curva. Nós não sabemos o que está lá no final da linha. Mas como Deus vê todas as coisas no seu eterno agora, Ele nos dá não o que queremos, mas o que necessitamos, porque o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Mas em segundo lugar, nós somos mais que vencedores, não apenas por causa da assistência na fraqueza, mas também por causa da intercessão na necessidade. O verso 26 prossegue e diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja você que dentro da Trindade nós temos dois intercessores. Nós temos Jesus, o nosso intercessor legal. Ele é o advogado justo. Por exemplo, a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Sempre que chega uma acusação contra você diante do tribunal de Deus, Jesus, o seu advogado, o justo, o seu grande sumo sacerdote, se levanta para defender você e diz: Pai, por esse pecado que esta está sendo acusado, eu morri na cruz, eu verti meu sangue. Este que está sendo acusado está quites com a tua lei, está quites com a sua justiça. Todo aquele que está em mim não tem mais nenhuma condenação sobre ele. Estamos guardados pela intercessão do nosso Jesus amado, o advogado, o justo. Mas temos também um segundo intercessor na Trindade, que é o Espírito Santo. É o intercessor existencial. Ele ora por você, em você, ao Deus que está sobre você. A pergunta é: como o Espírito Santo intercede por nós? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa,
Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo lugar, Ele intercede por nós de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. Um gemido é uma expressão tão profunda de dor que você não consegue articular em palavras. Mas o Espírito Santo é Deus e Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos e a língua dos homens, a língua do céu e a língua da terra. E quando Ele está intercedendo por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, e por isso Ele geme com gemidos inexprimíveis. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo intercede por você de forma eficaz, porque o verso 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Em outras palavras, se nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo sabe. Ele não desperdiça nenhuma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Ele sempre intercede por nós, alinhado com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas agora, eu quero partilhar com você a terceira razão porque somos mais do que vencedores. Primeira, assistência na fraqueza. Segundo, intercessão na necessidade. Terceiro, convicção na adversidade. No verso 28 ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta palavra sabemos é um termo exato, oriundo da matemática. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, mas da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, mas o que Paulo não está dizendo? Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Você é um cristão e você, como cristão, fica doente, perde o emprego, bate carro, enfrenta dificuldades na família, enterra os seus entes queridos. Coisas ruins acontecem conosco. Vivemos num mundo exposto a tantos riscos e perigos. Portanto, não é o que Paulo está dizendo, que tudo que vai acontecer com você são coisas boas. Nem Paulo está dizendo que as coisas vão se encaixando naturalmente, como que num jogo de coincidência. Nem Paulo está dizendo que todas as coisas boas acontecem, ou todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas se você ama a Deus, as mãos de Deus dirigem o seu destino. Se você não consegue compreender o que Deus está fazendo, você pode compreender Deus. Ele é seu Pai, e Ele é soberano, e Ele trabalha por você, e não contra você. Na verdade, agora talvez nós olhemos para a vida como alguém olhando um bordado pelo avesso. As linhas estão soltas, desconexas, não há harmonia nem beleza. Mas se você olhar do lado direito, na perspectiva de Deus, as coisas sempre vão se encaixar, porque Deus está trabalhando por você, para o seu bem. Na verdade, mesmo que a providência seja carrancuda, a face de Deus é sorridente. Nós somos mais do que vencedores. Deus não apenas está determinado em nos levar para a glória, mas em transformar-nos à imagem do Rei da Glória. Deus está trabalhando em nós, esculpindo em nós a beleza de Cristo.
É por isso que no verso 29 ele diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É hora de você levantar a cabeça, é hora de você regozijar-se em Deus, é hora de você ter a certeza de que Deus tem um plano perfeito na sua vida e Ele está levando este plano à consumação final até nos receber na glória. Eu quero orar por você, pela sua família, nesse momento. Onde você está, ore comigo. Quero te dar graças, Pai, pela tua palavra tão boa, tão preciosa, e te peço agora que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nossa temática foi mais que vencedores. Em meio a uma cultura do sucesso que nos faz buscar obstinadamente a vitória a qualquer preço, nós fomos então ensinados que em Cristo Jesus nós temos a nossa identidade firmada e Deus, poderoso sobre todas as coisas, é aquele que coopera para o bem daqueles que o amam. Isso significa que, independente da circunstância, Ele está agindo a partir da sua boa, perfeita e agradável vontade. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que nós acreditamos sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode fazer isso por meio das nossas mídias sociais, lá no @IPBOficial. Você pode também acompanhar os outros programas Verdade e Vida, tanto no YouTube da IPB Oficial, quanto também no YouTube Programa Verdade e Vida. Visite também o nosso site ipb.org.br. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E lembre-se, semana que vem estaremos de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe.